Olá, seja muito bem-vindo. Quando aparece essa vinheta azul na sua tela, aí no seu computador ou na sua casa, você já sabe, né? Tá na hora da nossa entrevista especial. Eu sou o Márcio Fontinelli e, é claro, você é meu convidado especial para isso. E hoje a gente vai conversar sobre o futuro do empreendedorismo. Tecnologia, internet, mão de obra diferenciada. Como é que será que vai ser esse futuro, hein? Como é que a gente vai poder investir em nossas empresas para ter uma empresa de sucesso nesse mundo que está sempre em constante mudança, né? E para conversar com a gente hoje sobre isso, a gente vai falar com Luiz Candreva, que é futurista e head da inovação da Yaou. Oi, Luiz, seja muito bem-vindo. Como é que você está? Tudo bem? Como vai, Márcio? Tudo bem? Eu sou péssimo dando nome de empresas, né? Porque você for ver, é EIO, mas ninguém acerta. Fique tranquilo que é a coisa mais comum do mundo. Até a nossa galera de vez em quando erra nesse negócio. Eu estou muito bem, estou aqui diretamente do interior do Ceará, na terra do vento, onde eu vim fazer um kitesurfing e aproveitando agora para a gente bater esse papo sobre empreendedorismo, sobre futuro, temas que estão em voga cada vez mais pujantes com todo mundo. Exatamente. Quando a gente fala então de inovação e futuro também, é claro que a gente também está tratando aí sobre questão de marketing, sobre como vai chamar a empresa. Você que está viajando pelo Brasil aí, pelo mundo, né, por assim dizer. Luiz, como é que está essa tendência agora de empreendimento? Como é que uma pessoa que quer montar um negócio hoje tem que pensar lá na frente com tanta informação que a gente tem? Olha, Marta, acho que tem nuances, né? É difícil a gente colocar tudo num balaio só, a gente colocar todo mundo numa mesma cesta. Você tem empreendedores de diversos segmentos, diversas áreas e diversas possibilidades diferentes. Então, difícil ter uma regra para todos, mas eu diria que, de fato, você procurar antecipar tendências e olhar para frente, entendendo o que pode estar no horizonte e, de fato, trazer isso para um valor presente e conseguir aproveitar essas oportunidades futuras, é chave, ou pelo menos aumenta a sua probabilidade de sucesso em relação ao novo empreendimento, seja ele qual for. As startups agora tão famosas, né, que todo mundo conhece, todo mundo fala, e estão aí também em voga para tudo quanto é lado, não só no Brasil, mas no mundo. As startups têm um pouco isso, elas competem em mercado futuro. Toda startup, ela desenha um modelo de negócio que ainda não é um modelo presente, ainda não é um modelo dominante, mas que talvez no longo prazo possa ser, para que quando isso aconteça, ela tenha ali um momento de crescimento, né? Isso obviamente pode se aplicar também para outros tipos de negócios de economia real, como por exemplo um salão de beleza, ou ainda de outra sorte, você falar de uma mecânica, você falar de um pequeno comércio, esse tipo de coisa, que são os principais e a maioria dos negócios espalhados pelo Brasil, e muitos dos quais nos assistem aqui também no canal Empreender. Então, no final do dia, eu acho que é conseguir aproveitar as oportunidades que 3 pilares principais, que são os anseios, dores, necessidades, desejos humanos, a tecnologia e a conjuntura oferta. Analisar esses 3, a gente pode aprofundar nesses temas, mas analisar esses 3 e conseguir trazer isso como uma oportunidade, geralmente é chave. Para citar um exemplo, para fechar minha fala com isso, eu vejo agora está muito na moda, né? Se fala torto direito sobre inteligência artificial, por exemplo. E parece uma ciência de foguete, um negócio exclusivo para grandes empresas e tudo mais. Mas a verdade é que, tal qual um WhatsApp da vida, e-mails, internet, essas ferramentas todas que hoje fazem parte do nosso dia a dia de maneira extremamente trivial, né? A gente nem percebe, a gente usa elas de maneira corriqueira, sem perceber. Esse tipo de tecnologia também assim será. E quem saltar na frente vai conseguir colher bons resultados. Um exemplo simples disso é um bot para atendimento baseado num sistema conversacional baseado em inteligência artificial. Então, a partir da sua experiência, Luiz, como é que a gente pode conseguir ter uma visão um pouco mais certa daquilo que a gente quer fazer? Para a gente poder diferenciar o que é realmente realidade, o que a gente pode implementar ali e o que é talvez uma projeção para o futuro. Não vou nem falar que seja uma ilusão, mas uma projeção um pouco mais para frente. Olha, Marcos, acho que assim, de novo, cada realidade é muito particular, né? O Brasil é gigantesco e a gente tem realidades muito distintas. Então, a gente falar de uma regra que valha para todos é muito difícil. Acho que existem oportunidades variadas para todos os lados. Eu diria que existe um mundo real e um mundo ideal. No mundo ideal, toda empresa seria criada para resolver uma dor específica muito clara. Não precisa ser uma dor gigantesca, quanto maior ela for, maior a oportunidade, mas toda empresa seria criada para resolver uma dor específica muito clara e de uma maneira muito eficiente. E a gente encontra isso à torto e direito, né? Muitas empresas, no mundo afora e no Brasil não é diferente, resolvem dores bastante claras. Mas existem também os empreendedores que agem por necessidade.
Aquele empreendedor que age por necessidade, eu acho que cabe a instituições como, por exemplo, o SEBRAE, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de cada estado e município, trabalharem junto com eles para que eles possam, de fato, se desenvolver e ter o melhor desenvolvimento possível. Mas aqueles que empreendem por oportunidade, que encontram ali uma janela para isso, eu diria que olhar para essa dor e transformá-la no norte, ou seja, ter um guia em que qual é a dor que eu resolvi. Um exemplo claro disso é o seguinte: pega um Uber da vida, uma 99, esses aplicativos de carona, qual é a dor que isso resolve? E muita gente vai poder falar, é mais barato, é mais simples, isso aqui são diferenciais competitivos importantes, mas a dor essencial que esse negócio resolve é mobilidade. E essa dor nos acompanha desde sempre, nos acompanha desde as cavernas, a gente ia a pé, cavalo, carroça, que é o bem evento carro a combustão, depois a gente tem táxi, zipcar, Uber, e se inventaram o teletransporte, o Uber desaparece. Aliás, teletransporte esse que já existe. A Universidade de Viena, em 2015, a universidade lá na Áustria, desenvolveu o teletransporte de fóton de luz. Ou seja, partículas muito essenciais de luz, sem densidade, mas que a gente consegue teletransportar de um ponto para o outro. Parece coisa de filme de ficção científica, mas a verdade é que isso já existe. Então, como é que esses futuros vão coexistir, né? Tem lugares que não tem eletricidade, mas tem lugares que você tem uma tecnologia tão avançada quanto essa e outras já existindo. Então, perceba que se o Uber fica preso em ser um aplicativo de caronas, ele morre. Mas se ele se torna uma ferramenta para a mobilidade, ele tende a crescer com essas novas tecnologias. A mesma coisa vale para a Goodyear, que inclusive é uma das patrocinadoras desse estudo de teletransporte lá na Universidade da Áustria. Olha que curioso, uma empresa de pneus, que essencialmente faria pneus, hoje se posiciona como uma empresa de acessórios para a mobilidade. E qual que é a grande diferença disso? Significa que se no futuro pararem de usar pneu, a Goodyear continua crescendo, porque agora ela é uma empresa de acessórios para a mobilidade. Isso pode ser várias coisas, pode ser uma cabine telefônica muito doida do teletransporte. Por outro lado, se ela fica só em fazer pneus e param de usar pneus, ela se perde nesse ambiente. Então, os exemplos são vários, mas eu diria que você determinar qual é a dor que você resolve, usar isso como um norte, usar isso como uma bússola para que você tome as decisões dentro do seu negócio é fundamental. Isso dentro do mundo ideal, certo? O mundo real, muitas vezes, não permite isso. Não é prever o futuro, mas é entender uma conexão de fatores que faz com que alguma coisa vá acontecer com uma probabilidade maior ou menor, e não necessariamente quando vai acontecer, mas que vai acontecer. Lá se apresentou oportunidades. Quer ver um exemplo? Imagina que a gente está imprimindo carne, por exemplo. Como é que fica o estoquista do supermercado? Como é que fica o cara que faz a cola da etiqueta, a tinta da etiqueta, o plástico, o filme que vai sobre aquela embalagem da carne quando você compra no supermercado, o caminhoneiro, o cara que faz o pneu do caminhão, o diesel utilizado, os grãos. 1/3 dos grãos do planeta, Márcio, são utilizados para alimentar equinos, bovinos e suínos. Agora, o que acontece com o valor de qualquer produto quando você adiciona 33% a mais desse produto no mercado? O valor despenca. E aí, quando você olha, a nossa economia no Brasil, por exemplo, é baseada 26% no agro. Se você está imprimindo carne e os grãos começam a valer cada vez menos, como é que fica a nossa estrutura econômica? Então, para além de um problema econômico para o país, países também perdem relevância, tal qual empresa, tal qual outros tipos de organizações. Como é que a gente pode aproveitar essas variadas oportunidades de rupturas que aparecem no meio do caminho, de vários espaços que surgem a partir de uma disrupção dessa? Você pensa no trem que eu mencionei, por exemplo, o Hyperloop, que já existe para testes entre Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e Doha, no Catar, para transporte de cargas. Imagina um trem que faria em 10, 15 minutos São Paulo-Fortaleza. Fortaleza é uma cidade altamente turística. Imagina como é que fica a rede de hotéis, por exemplo, se você consegue ter uma velocidade dessa de transporte. Você pode aproveitar o dia na praia e voltar para sua casa e dormir em casa. Isso muda a dinâmica da rede de hotéis, muda a dinâmica urbana, o valor de real estate, de empreendimentos imobiliários, etc. Então, desenvolver o trem, desenvolver a carne, a clean meat e essas outras coisas todas é super complexo e extremamente custoso. Mas entender que existem oportunidades escondidas dentro dessas disrupções é muito menos custoso, muito mais fácil de você, ou menos difícil de você explorar. E por isso que o convite que eu faço para quem está nos assistindo aqui agora é: quais são os não óbvios das indústrias de vocês? O que é que está escondido sobre esse manto dessa disrupção original? Isso vale fazer um exercício diário, de pesquisa, de conectar os pontos, de entender quais tecnologias estão surgindo, de como as pessoas estão consumindo isso, de quais são as conjunturas que podem mudar. Entendendo tudo isso, certamente você vai ter uma capacidade maior do que eu chamo de sequestrar a relevância futura. Ou seja, você capturar a relevância que está disponível no mercado, com eventualmente concorrentes ou ainda que vai ser criada, e com isso aumentar a sua projeção, a sua pujança no mercado para a sua empresa. Luiz, obrigado. Vou pedir para você aguardar só um pouquinho para a gente fazer um intervalo rapidinho, para a gente poder tomar uma água, tá bom? Só um minutinho, a gente já volta. Para você que está acompanhando a gente, intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente está de volta com a nossa entrevista especial.
Estamos de volta com a nossa entrevista especial de hoje e o nosso tema é o futuro do empreendedorismo. Como é que vai ser daqui para frente, hein? E conversando comigo está o Luiz Candreva, que é futurista e head de inovação da EO. Falei certo agora, Luiz? Quase, mas estamos chegando lá. Na terceira, dizem que os americanos têm aquele termo, né? Third luck's the charm. A gente vai chegar lá, tá tudo certo, tem erro não. Tá combinado. Luiz, deixa eu te falar. A gente estava falando um pouco antes sobre essa questão de pegar carona na inovação que tem no mundo. Você deu esse exemplo muito bacana com relação a esse futuro trem que vai fazer um trajeto bem rápido aí, né, dando como exemplo aí de São Paulo a Fortaleza em menos de 15 minutos, enfim. Então tem muita oportunidade ali em volta, você comentou sobre isso. E é isso que a gente também tem que abrir o nosso olhar, né? Para quem já tem empresa, se desenvolver com relação a isso, por exemplo, a rede de hotel precisa ficar atenta com relação a isso, como é que ela vai se organizar para não quebrar. Mas para quem está pensando em investir no futuro, em ter um empreendimento, se organizar ali em volta, né? Entender exatamente que a partir dali tem um processo de um novo negócio, né? Olha, eu acho que essas oportunidades que se aparecem escondidas, né, esse negócio que se convenciona como não óbvios, são oportunidades interessantes. De fato, existem várias, a gente está falando de algumas aqui, mas existem várias outras. Existem correlações que não são tão claras assim entre uma ação e uma reação. Entendê-las ajuda bastante. E a melhor maneira de fazer isso é ser curioso. Então, o meu convite para os empreendedores no final do dia, empreendedores são resolvedores de problema por natureza, é viver de fato, é ir atrás, é tentar entender como é que você pode aumentar. Eu costumo, em 14 entrevistas em cada 10, sim, ao contrário mesmo, na maioria das entrevistas que eu participo, me perguntam qual é a profissão do futuro. Toda hora me perguntam esse negócio. Eu não sei especificar qual é a profissão do futuro, né? Quando a gente vai desenhar um cenário de futuro, nosso objetivo não é acertar exatamente o que vai acontecer, mas entender o que pode acontecer. E tem uma coisa que eu posso cravar. Em que pese eu não saiba quais são as profissões do futuro, eu posso cravar para vocês que o profissional do futuro, seja ele qual for, empreendendo ou executivo, seja o que for, ele será um resolvedor de problemas complexos. O profissional do futuro é um resolvedor de problemas complexos. E problemas complexos, é importante distinguir, não são necessariamente problemas difíceis. Problemas difíceis é empurrar uma pedra montanha acima. Você precisa de tempo, esforço, mas todo mundo que se aplicar aquele período e aquela força acaba fazendo isso. O problema complexo é você conectar pontas que não estão tão claras. Você se tornar um bom resolvedor de problemas complexos aumenta a sua possibilidade, a sua probabilidade de ser relevante no futuro e, com isso, a organização na qual você estiver envolvido, seja ela sua ou não. E aí, nesse sentido, eu acho que existem N maneiras de você aumentar essa caixa de ferramentas, mas a que eu prefiro, a que eu acho melhor de todas elas, é o que eu chamo de experiências cruzadas, que é a sua capacidade de aproveitar uma experiência que você teve na vida pessoal e transportá-la para resolver um problema profissional, por exemplo. E exemplos não faltam no mundo disso. Aliás, tem exemplos muito bons de profissionais que criaram novas áreas por completo, ou que criaram algo que é extremamente relevante para literalmente bilhões de pessoas e que nunca tinham feito isso antes, meramente aplicando conexões. Eu vou dar um exemplo para vocês para a gente poder caminhar para o próximo. Tem um cara chamado Matt Might, ele é um engenheiro da computação PhD da Universidade do Alabama, nos Estados Unidos, e ele caçou o assassino do filho dele. Olha que coisa doida, mas o assassino do filho dele não é uma pessoa, mas uma doença extremamente rara, uma doença que atinge aí menos de 100 pessoas no mundo, que gera um monte de problemas no organismo, faz com que o canal lacrimal não produza lágrima, os pulmões se desenvolvem direito, a parte muscular também não, e lá pelos 16, 17 anos, todo mundo que tem essa doença acaba falecendo. E ele, como todo pai e toda mãe, naturalmente foi tentar salvar o filho dele de tudo quanto é forma possível. Levou em tudo quanto é médico imaginável, e nenhum desses médicos conseguia, de fato, resolver o que era. Sabia que era um problema genético, conseguia identificar que era um problema genético, mas ninguém conseguia saber o que era, e por conta disso não conseguiam resolver. E ele não aceitou isso e falou, ele começou a pensar, e acho que esse é o convite que talvez a gente tenha que deixar hoje nesse nosso papo. Se coloquem a pensar, resolver problemas complexos. Eles estão disponíveis e todos nós, a gente não é ensinado sobre isso no Brasil, mas todos nós somos capazes de resolver esses problemas. Eles colocou a pensar e falou assim, caramba, eu trabalho com código, né? O que é código? Código é uma série de letras, números e símbolos que indicam que um computador faça ou deixe de fazer alguma coisa, um sistema digital. Meu filho tem um problema genético. O que é o DNA? Uma série de letras que indicam, que a gente atribuiu, que indicam que um sistema biológico faça ou deixe de fazer alguma coisa, certo? O DNA é composto de adenina, etc. Ou seja, a gente indicou isso. Ele falou assim, se eu conseguir encontrar um bug, um defeito, uma falha nesse código de computador, o que me impede de encontrar um bug ou um defeito no DNA? E essa premissa por si só já é genial. Ele foi lá, mapeou o genoma dele e da esposa e do filho, que é um negócio relativamente barato de fazer hoje em dia,
pegou um programa de computador de debugar, adaptou esse programa de computador e colocou para rastrear e encontrou um duplo recessivo no DNA do filho. O que por si só já é brilhante, porque ele bateu todos os laboratórios, todos os hospitais, todos os tipos de tratamento, tudo quanto é médico que ele tinha visitado desde então, num dos países mais ricos do mundo, ou seja, com acesso a médicos excelentes. Ele não parou por aí. Ele foi lá e criou um outro programa de computador que rastreia a Anvisa, a FDA, a Agência Europeia de Medicamentos, a agência de medicamentos de maneira geral, atrás de remédios já aprovados que pudessem produzir ou incutir a produção da substância que o filho dele precisava por conta desse duplo recessivo. Ele encontrou um remédio de arritmia cardíaca que ele mesmo tomou e depois administrou para o filho, não como um médico maluco, mas como um pai tentando salvar o filho. E o filho dele, com 9 anos, chorou pela primeira vez, o que impediu que ele tivesse que remover os olhos por conta de uma infecção. Olha que loucura esse negócio. Esse cara, esse Matt Might, é o criador de uma coisa chamada Precision Medicine, a medicina precisa, aquela medicina que não atinge mais 97,7% da população com poucos efeitos colaterais, mas cada um de nós de maneira individualizada. E aí tem tem um documentário sobre isso, que depois o pessoal pode conferir, chama Superhuman, que fala disso com muito mais profundidade, mostra no segundo episódio como estão usando para buscar tratamentos para câncer, e no terceiro como usaram, inclusive, para fazer algumas das vacinas aí de mRNA, RNA mensageiro, como a gente tomou agora recentemente. Mas mais do que tudo isso, acho que o aprendizado que fica aqui, Márcio, é o seguinte: esse cara utilizou a habilidade de programação que ele tinha e ele utilizou o desenvolvimento do genoma que está disponível para todo mundo. Então, se você tem acesso... veja, o que ele conectou já existia. Qualquer um de nós aqui, eu, você e todo mundo que está acompanhando, todo mundo da produção, todo mundo dos câmeras, todos nós podíamos ter criado a medicina do amanhã. Por que esse cara fez isso? Ele tinha um mega problema, ele estava salvando o filho dele, de fato isso é uma motivação enorme. Mas por que nós não nos imbuímos dessa motivação de resolver grandes e complexos problemas disponíveis no mundo, que são também enormes oportunidades? Por que a gente não se imbui dessa projeção e aprende habilidades que nos ajudarão no futuro a resolver problemas complexos? Então, para fechar minha fala, veja, todo mundo pode aprender a programar. Codeacademy.com, por exemplo, um site com curso de programação gratuito. Então, em vez de você assistir lá um YouTube, assistir um Netflix hoje, não tem nada errado nisso, você tem que se divertir também, mas de repente a gente poder pegar e aprender a programar, ou além disso, aprende carpintaria, aprende culinária, aprende um esporte diferente, vai escutar pessoas que pensam diferente de você política e economicamente, que é um negócio que hoje em dia a gente quase não consegue. Esse senso crítico vai aumentar o seu repertório, a sua capacidade de resolver problemas complexos, o que invariavelmente, se eu posso cravar, e são poucas coisas que eu cravo em relação ao futuro, invariavelmente esse tipo de habilidade vai permitir que você resolva problemas mais complexos no futuro e com isso se torna um profissional mais relevante e a organização em que você está também. Então, o convite para todo mundo é: aumentem a caixa de ferramentas de vocês, vão explorar, vão fazer coisas novas. A gente tem tanto acesso, tanta coisa, você falou logo no começo, né? Quanto acesso a gente tem à informação, quanta coisa está disponível para nós. Então, acho que a gente tem que se valer mais disso, aproveitar mais disso e pensar com grandeza, não com, né, viajando na maionese, como se diria, ou completamente desconectado, mas pensar com grandeza o suficiente para que a gente consiga, de fato, endereçar e atacar problemas complexos. Conhecimento é a essência de qualquer empresa e a essência do futuro, né? Buscar entendimento. A gente tem muita informação, a gente precisa focar e entender aquilo que está precisando. Eu achei bacana um ponto que você reforçou também, que é essa questão, talvez, de não pensar só naquilo que ainda não existe para o futuro, mas em resolver as questões que a gente tem hoje em dia, principalmente quando se trata de ser humano aí e de vivência também, né? Mobilidade, saúde, enfim. E tudo isso entra também a questão da tecnologia, né? Como é que a tecnologia vai ajudar em tudo isso. Então, a gente criar também meios para que a gente consiga desenvolver grandes empresas a partir disso. E a gente tem a tecnologia como nossa aliada nesse meio, né, Luiz? Eu acho que assim, quando a gente fala de futuro, é a mesma coisa que falar de passado. Essas duas coisas são ficções, a gente cria as duas na nossa cabeça, né? Em que pese eu trabalho desenhando cenário de futuro para outras empresas, e hoje a EIO faça isso para uma série de clientes diferentes, e muito bacana, assim, a gente tem uma possibilidade de atuar com diferentes segmentos, desde telecom, e geralmente empresas muito grandes, que pese a gente atenda algumas outras médias também, algumas pequenas, mas geralmente empresas muito grandes, a gente percebe que todas elas, os desafios são parecidos, e os desafios são humanos no final do dia. Então, por isso que em telecom, montadora de veículos e de repente entretenimento, a gente encontra problemas tão semelhantes. Uma outra fábrica de sorvete, a gente encontra problemas muito semelhantes em todas elas. Eu diria que o futuro e o passado são
de fato, ficções que a gente cria na nossa cabeça. E por isso, quando a gente fala muito de futuro, a gente esquece de agir no presente. É super importante que as empresas, os profissionais se foquem no presente, com um olhar para o futuro, com um aprendizado do passado de fato, mas focados em agir no agora, que é o único momento que a gente tem controle, de fato, é o agora. Luiz, você é um cara que viajou muito, você tem muita experiência nesse meio. Você até comentou um pouco antes que não tem como responder qual vai ser a profissão do futuro. Mas a partir da experiência que você tem, a partir de tudo que você vivenciou, Luiz, como é que você acha que vai ser o futuro do mundo? Qual é a principal dor do mundo? É claro que é impossível especificar uma coisa só, mas como é que você vê o que vai ser daqui para frente de um modo geral? Questão de empreendedorismo, questão também de profissão? Olha, eu acho que assim, pensando do ponto de vista de mercado de trabalho, de negócios, de empreendedorismo, a gente tem desafios variados com a velocidade. A velocidade das transformações, agora elas sempre aconteceram, sempre houve disrupção, mas a velocidade agora com que as coisas se transformam é muito maior, né? De fato, essa é a grande inovação. Então, antes, vales que a gente demorava para percorrer serão percorridos muito mais rápido e a gente pode ter um momento de uma ruptura problemática, porque a gente vai ter pessoas que não vão conseguir se adaptar tão rapidamente e isso gera uma disparidade que pode ser perigosa. Por outro lado, se tem esse lado ruim, esse lado distópico, a gente tem um outro lado também de enorme oportunidade. É muito provável que novos, enormes negócios apareçam a partir dessas novas tecnologias e que tal qual hoje você tem um músico conseguindo lançar sua música com muito menos esforço ou algum empreendedor conseguindo fazer um anúncio na internet atingindo mais pessoas, ou você conseguindo ter, ou seja, as pessoas têm uma distribuição mais fácil, né? A distribuição ficou facilitada. Naturalmente, agora a gente entrará num ambiente em que a criação também será facilitada. Ou seja, a distribuição e criação facilitadas a gente vai aumentar. É basicamente o seguinte, antes você tinha que aprender a tocar o piano muito bem, passar por uma gravadora, ser capaz disso, a gravadora distribuir, etc, e você colocar e você tem que fazer sucesso. Agora, basicamente, você não precisa nem aprender a tocar o piano, você precisa ter uma boa ideia, boas perguntas. A gente vai viver uma era em que as melhores perguntas criarão as melhores respostas, e as respostas não necessariamente serão dadas por seres humanos, mas talvez por seres humanos e inteligências artificiais, ou apenas inteligências artificiais. Ou seja, a soma de boas perguntas com a criação do novo e uma distribuição facilitada vão fazer com que a gente abrace um novo ambiente como um todo. E pensando num ambiente macro, como você colocou, eu acho que o mundo viverá, e aí não é para ser pessimista não, acho que o futuro a gente não faz juízo de valor, eu inclusive trago aí 6 lições sobre o futuro de maneira recorrente em uns bate-papos com empresas, em palestras e afins, e eu diria que a primeira delas é não fazer juízo de valor. Não importa se eu acho que é bom ou se é ruim, a gente tem que analisar as coisas como elas são e saber enfrentar ou surfar essas ondas. Eu diria que o futuro é menos livre, nós enfrentaremos momentos complexos. Eu acho que o grande desafio, olhando para frente, em relação à humanidade como um todo, isso obviamente permeia os negócios, permeia a realidade de todo mundo, é a gente saber valorizar as nossas liberdades individuais, algo que tem sido esquecido, e a gente conseguir de fato entender o quão importante elas são para que a gente possa de fato continuar criando esse futuro, de fato continuar desenvolvendo o amanhã como foi feito nos últimos 80 e poucos anos. Essa é uma lição que eu acho que está esquecida e a gente enfrentará um mundo cada vez mais fechado, cada vez menos livre nos próximos anos. E dali para frente, evidentemente, não dá para saber porque as ramificações são muitas. Mas esses são aspectos com os quais a gente vai ter que se deparar. Então, para resumir, a gente vai ter uma eclosão de novas possibilidades, novos campos de atuação e de estudo e uma série de coisas. E, em paralelo, essas novas tecnologias, novos comportamentos, novos hábitos sendo utilizados ou para maximizar a liberdade de todos e com isso também a liberdade de empreender, gerar riqueza, gerar valor, gerar emprego, ou de outro lado para suprimir essa capacidade das pessoas. Então a gente vai ter que escolher de qual lado da balança a gente vai ficar, é uma escolha da coletividade como um todo, é uma escolha que a gente tem que fazer, não existe um ou outro que pode escolher isso, mas é um desafio que a gente vai ter pela frente com certeza. Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu tenho certeza que essa conversa que a gente teve vai ajudar muitos empreendedores a pensarem um pouco mais, né, a se ligarem um pouco mais nessa questão de pensar no futuro, de se organizar para isso também. Afinal de contas, conhecimento de dores também, conhecimento de tecnologia e tudo isso aí que a gente colocou hoje são fatores importantes aí para que as pessoas possam ter negócios de sucesso no futuro. Obrigado, viu? E para você que acompanhou a gente até agora, obrigado pela sua audiência. A nossa entrevista especial fica por aqui. Se você perdeu algum ponto, é só buscar a gente no YouTube, canal Empreender. Coloca lá na pesquisa que você acha facinho.
Continue ligadinho com a gente aqui no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. A gente se encontra. Até mais. Tchau.